Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o 12º episódio do Tanoshi Nihongo Podcast especial kanji. Que é um episódio especial para tentarmos explicar esses rabiscos malucos que complicam a nossa vida. Mas não são rabiscos malucos, são ideogramas. Tudo bem, são ideogramas. Mas não deixam de ser malucos. E que nos deixam malucos também. Imagina, pelo contrário. No início eles podem parecer difíceis, mas os kanjis são extremamente úteis para a leitura e compreensão das palavras japonesas. À medida que vamos lendo mais e mais palavras com os mesmos kanjis, acabamos memorizando-os. Salientando que este podcast possui 2 tipos de episódios. Os regulares, nos quais exploramos a gramática e o vocabulário da língua japonesa, e este episódio especial de kanji, no qual abordamos exclusivamente esses ideogramas, seus significados e leituras dentro das palavras. Os kanjis que estudamos fazem parte dos grupos de ideogramas que compõem o Exame de Proficiência em Língua Japonesa, conhecido como JLPT ou Nihongo no Ryokushiken, no seu nível básico, o N5. E para te ajudar, disponibilizamos em cada episódio um material de apoio no formato de PDF, que pode ser baixado para acompanhar durante a audição do episódio. O link para download está disponível na descrição. E não se esqueça, o link é seguro. Tanto quanto abraçar um cacto. Brincadeira. Não se preocupe que da nossa parte não tem nenhum perigo. Só se você está entrando naqueles sites dos domadores de leão para dar aquela espiadinha. Aí, se entrar um vírus no seu aparelho, a culpa não é nossa. Enfim, acredito que já ficou claro. E no episódio de hoje vamos dar continuidade aos kanjis relacionados a direções espaciais, mais precisamente sobre os pontos cardinais, isto é, aqueles vistos nos mapas. Isso aí, povo. Vamos lembrar das aulas de geografia. O primeiro kanji de hoje representa o ponto cardeal leste, e as palavras relacionadas a este kanji estão diretamente ligadas a essa direção geográfica, sendo bastante comum encontrá-lo em mapas e placas de direção em estações de trem, por exemplo. Ao observar o material de apoio, é possível notar que os traços desse kanji não são difíceis, sendo composto pela figura do sol por trás de uma árvore. Portanto, se você prestar atenção, conseguirá identificar os ideogramas juntos, o sol e a árvore. Quanto à leitura desse ideograma, a primeira é Higashi. Higashi, que significa leste, a própria palavra para essa direção geográfica. Essa leitura é também encontrada na palavra Higashiguchi. Higashiguchi, muito comum em placas de estações, indicando a saída leste do local. A segunda leitura deste kanji é To. To, com o prolongamento da sílaba To. A primeira palavra com essa leitura é Tokyo. Tokyo, em que o kanji para leste é o primeiro e o segundo significa capital. Portanto, Tokyo tem o significado de capital do leste, ou como falamos em português, a cidade de Tóquio. Além disso, temos a palavra Toyo. Toyo, que significa Oriente. Agora, o próximo kanji. O ideograma oposto ao anterior, com o significado de oeste.
sendo a primeira leitura nishi. Nishi, a própria palavra oeste, também composto na palavra nishiguchi. Nishiguchi, saída oeste, visto em placas de orientações. A segunda leitura desse ideograma é se. Se, compondo na palavra seiyo. Seiyo, que significa ocidente. Já a terceira leitura é zai. Zai, o qual observe que o za ao tenten na sílaba sa, ficando za. Essa leitura está na palavra tozai. Tozai, que note é uma palavra composta pelo kanji leste e este kanji de oeste. Portanto, tozai quer dizer leste e oeste simultaneamente. Já o próximo ideograma é o kanji referente ao ponto cardeal sul, ou minami. Minami, a própria palavra sul, o qual também vimos em placas de estações através da palavra minamiguchi. Minamiguchi, saída sul. A segunda leitura desse ideograma é nam. Nam, a sílaba na com a sílaba nam. Havemos na palavra Tonan Ásia. Tonan Ásia, ou Sudeste Asiático, uma das áreas da Ásia composto pelos países Brunei, Camboja, Filipinas, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia, Timor-Leste, Vietnã e Indonésia. No próprio material de apoio tem um pedaço do mapa para você se localizar. Essa leitura também está presente na palavra Nankyoku. Nankyoku, como é chamada em japonês a Antártida. Se você não sabe onde fica, é toda aquela porção de terra que rodeia o Polo Sul, e portanto é composto por apenas geleiras. Até derreter tudo, né? Pois é. Mas vamos seguir então para o próximo ideograma. O kanji referente ao último ponto cardeal, o norte. Começando pela própria palavra norte, através da leitura kita. Kita, que também está presente na palavra kitaguchi. Kitaguchi, saída norte. A segunda leitura dele é hoku. Hoku, visto na palavra tohoku. Tohoku, palavra com dois kanjis. O primeiro, o ideograma de leste, e este de norte. Logo, tem o significado nordeste. Uma pequena variação da leitura hoku é boku. Boku, com um tenten na sílaba ro, ficando bo. E está presente na palavra namboku. Namboku, com significado norte e sul. E ainda há uma terceira leitura, ho. Ho, com um chisai-tsu, ou seja, haverá aquela pequena pausa antes de pronunciar a sílaba seguinte. E compõe o nome da província Hokkaido. Hokkaido, aquela famosa ilha mais ao norte do Japão. E por fim, vamos ao último kanji de hoje. Um kanji que não tem relação com as direções que vimos neste episódio. Esse possui o significado nome. Ao olhar seus traços, ele parece a união dos katakanas ta e ro, mas não tem nenhuma relação com eles. Por isso, cuidado para não se confundir. Quanto à sua leitura, a primeira é na. Na, compondo a palavra namae. Namae, que significa nome. Já a segunda e mais comum é me. Me, com prolongamento do som da sílaba me. Dentre as palavras que a leitura desse kanji está presente são yume. Yume, que quer dizer famoso. E aí estamos falando de fama mesmo, podendo ser tanto uma pessoa, quanto um lugar, quanto uma comida, enfim. Pode ser aplicado a várias coisas. Outro exemplo é como contador de pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas. Por exemplo, nime. Nime,
2 pessoas. 3名 3名 3 pessoas. 10名 10名 10 pessoas e assim por diante. Apenas devemos ter atenção, visto este ser um contador usado em um diálogo bastante formal, de modo que é mais ouvido em lojas e restaurantes quando o atendente se refere à quantidade de clientes que estão ou vão entrar no estabelecimento. Por exemplo, ao chegar em um restaurante, é muito comum o garçom perguntar: Nanme-sama desu ka? Nanme-sama desu ka? Isto é, são quantas pessoas? E ao responder, não usaremos o me, por exemplo, nime desu, mas futari, futari, conforme já aprendemos anteriormente. Isso se dá pois o me, principalmente somado ao termo sama, demonstra que você está elevando a pessoa a um patamar superior, e nunca fazemos isso com nós mesmos, apenas com o outro. E com esse último kanji de hoje, vamos ver algumas frases para praticar. Como sempre digo, praticar os kanjis isoladamente não vai te ajudar a fixá-los, mas sim através de vocabulários e frases contextualizadas. Então, vamos ler algumas frases com os kanjis que vimos hoje. Mas antes de lermos, vá no material de apoio do tempo referente a este ponto do áudio e tente identificar a leitura dos ideogramas. Em seguida, retoma o áudio para continuarmos. E então, conseguiu identificar todos? Vamos conferir. Hokkaido wa Nihon no kita ni arimasu. Hokkaido wa Nihon no kita ni arimasu. Brasil wa Minami America ni arimasu. Brasil wa Minami America ni arimasu. Tokyo wa Nihon no shuto desu. Tokyo wa Nihon no shuto desu. Seiyou ryori ga suki desu ka? Seiyou ryori ga suki desu ka? Sensei no namae wa Sakura desu. Sensei no namae wa Sakura desu. Ijou desu. Então é isso. E assim finalizamos mais um episódio do Tanoshi Nihongo Podcast. Mas lembre-se, não é suficiente apenas ouvir o episódio, é necessário praticar. E para isso, no final do material de apoio, deixamos mais algumas frases contendo as palavras que abordamos hoje, além de quadros com os kanjis para você praticar a escrita. Então, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Antes de finalizarmos, gostaria de pedir que você compartilhe este podcast com seus amigos ou conhecidos que também estejam estudando o idioma japonês. Dessa forma, poderemos difundir ainda mais conhecimento e ajudar mais pessoas a alcançarem a fluência na língua. Além do mais, estamos sempre abertos a receber suas sugestões, críticas ou elogios sobre este canal de estudo. Então, convido você a nos seguir nas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, através do @tanoshipod, com 2 i's. E com isso, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Agora, Edi, se despede aí. Sim, com um pequeno pensamento. A dor de um amor perdido é grande. Mas já parou para pensar quanto dói quando escorre protetor solar no olho? Vamos refletir. Faz sentido.